Mateus 7, 29 e 30. Então declarou-lhe Jesus: por causa dessa tua resposta, podes ir em paz. O demônio já saiu de tua filhinha. Ao retornar ela para sua casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio a havia abandonado. Amém? Senhor Deus, fala conosco, edifica a nossa alma, dá pão ao que tem fome e semente ao semeador. Que teu Espírito Santo guarde o nosso coração para que seja o terreno fértil da boa semente que vem do teu trono. Que possamos crescer e avançar em uma dimensão maior do teu conhecimento e aplicar isso sobre a terra, servindo ao Senhor e ao próximo para a tua glória, em nome de Jesus. O tema dessa noite é posicionamento no tempo e na oportunidade. Diga comigo, posicionamento no tempo e na oportunidade. Esse texto da mulher Ciro-fenícia ou cananeia, é a mesma coisa, é difundido e pregado, já preguei nele algumas vezes, sempre Deus renova. É um texto muito falado. E aí você deixa a sua Bíblia aberta aí, em Marcos e Mateus, porque duas vezes ele é narrado, em Mateus 15, de 21 a 28, e em Marcos 7, de 24 a 30. É claro que o cerne da narrativa dos dois é semelhante, mas um é mais criterioso. Então nós vamos pegar um pedaço do outro, para que Deus possa abençoar a nossa vida nesse momento, nessa noite, para a glória do nome dele. Então essa passagem bíblica, essa narrativa bíblica, ela tem muitas riquezas para a nossa vida. E é muito bom quando eu leio algo na Bíblia que pode trazer aplicabilidade para a nossa realidade, para o hoje. Porque o sentido da Bíblia, na sua grande parte, é transformar não a Bíblia, mas a nossa realidade por ela, porque ela se renova dia após dia, ela é aplicável. Há coisas no Velho Testamento que foram específicas, é claro, momentâneas, mas trazer a Bíblia para a realidade é a garantia de sucesso na nossa vida, amém? Ela é viva e eficaz em todo o tempo, viva, continuamente, eficaz todos os dias da nossa vida. Nesse contexto, Jesus estava ali visitando os territórios de Tiro e de Sidom, uma região. E ele não ficaria muito tempo ali, pouco tempo. Era uma região onde se concentrava mais gentios do que judeus. Era uma grande oportunidade de Jesus operar seus milagres, de poder fazer com que a verdadeira palavra e a promessa de um novo testamento que nascia naquele momento que Jesus começou o seu ministério, pudesse atingir o coração de gentios. Deus, a partir do momento que ele disse que não era mais só para os judeus, mas o evangelho era para todos os povos e todas as línguas, os gentios passaram a ser visados, tanto que o apóstolo Paulo é chamado o apóstolo dos gentios, porque Deus tinha que impactar aqueles que não conheciam a lei, que não viviam a lei e que não eram judeus. E aquela mulher era de uma nação inimiga dos judeus, uma nação que tinha brigado com Deus, uma nação que não tinha a bênção de Deus. Essa mulher cananeia era dos cananeus, como normalmente. Então ela não tinha relação com o sacerdócio da época, não tinha relação com a Torá, não tinha relação com Deus vivo. Então era um contexto para impactar gentios. Ou seja, alguém que não respeitava Deus, não adorava Deus, não sacrificava a Deus, então Jesus iria transformar, trazer um milagre sobre aquela vida. Então nós entendemos que mesmo nós, os convertidos, cada momento de aflição da nossa vida é para gerar um milagre. E o milagre na nossa vida impacta uma sociedade desesperada por alguém que possa curar a sua alma. Então a nossa luta não é em vão. A nossa aflição não é em vão. Quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, ele não está dizendo, eu sou um Deus mau e vou te afligir. Não, porque na aflição nós crescemos e liberamos o testemunho de milagre para que o mundo entenda que Deus vive para todo sempre e a sua mão não é encolhida e o seu poder pode operar desde um milagre que pareça pequeno a uma ressurreição de uma vida. Este é o seu Deus. Devemos navegar na onda da aflição, crendo que Deus tem sempre um grande propósito. Jesus diz num dos dois evangelhos que ele queria entrar na casa e queria ficar um tempo ali mais reservado. Essa é o que está na Bíblia. Então ele queria ter um tempo mais reservado, certamente se preparar com seus apóstolos para ir até aonde estavam todos os gentios.
Mas uma mulher, que a Bíblia não revela o nome dela, mas você já leu muito sobre isso, ela não teve preocupação de que Jesus queria ficar um tempo isolado. Ela tinha uma aflição maior do que aquele momento. Ela tinha um desejo na alma de receber da grandiosidade e graça de Deus sobre a sua vida, conhecer e provar o sabor da misericórdia inesquecível de Deus. Quem já provou a misericórdia de Deus? Deixa eu ver. É ou não é um sabor delicioso? Você sai festivo, sai cheio de si, cheio de Deus, sai alegre e feliz. Essa mulher que não tem o nome, ela estava ao encontro de Jesus. Essa mulher se encontrava vivendo uma atmosfera de desespero. Todo o tempo do seu dia era aflição, era desespero pela filha endemoniada. A Bíblia diz que a sua filha, uma jovenzinha, tinha um espírito imundo que dominava, judiava e usava criança. Então todos os dias, a qualquer momento, ela ficava possessa. A Bíblia não diz, mas eu posso imaginar que quebrava as coisas, atacava as pessoas, fazia coisas ruins. Então aquela mulher não deveria dormir em paz. Ela não deveria ter uma noite de sossego normal. A gente já teve a oportunidade de entrar em casas para Deus nos usar com pessoas endemoniadas. E o testemunho era esse. Uma vez o marido me disse, tem 3 anos que eu não durmo direito. Tem 3 anos que não comemos em paz. Joga tudo para cima, quebra tudo. Já veio diversas pessoas. Eu não aguento mais, eu estou acabado, meus filhos acabados. Então, a grandeza da expectativa de quem está vivendo a atmosfera de aflição é algo que só Jesus pode mudar. Essa mulher estava vivendo assim. Então, quando nós falamos de atmosfera de desespero, de angústia, nós lembramos que na vida teremos aflição. Se teremos, então não estamos isentos das aflições que são imprevisíveis. Você não abre a sua agenda e diz, dia 22 de janeiro eu terei aflição. Está assim na sua agenda? Não. Então ela é imprevisível. Mas ela é, infelizmente, todos estamos sujeitos. As aflições, apesar de imprevisíveis, tem que pôr no coração que elas podem ser superadas. Fala com a pessoa do seu lado, não se angustie. A sua aflição pode ser superada. O que fez essa mulher que não tinha pacto com Deus demonstrar uma fé tão extraordinária que ela foi elogiada pelo próprio Jesus? O que essa mulher tem para nos ensinar? O que podemos aprender com ela que a fez triunfar pela fé e conquistar o que ela mais desejava? Encontrar o rio de água viva no momento em que a sua boca, a sua alma e seu espírito vivia uma sequidão tórrida e triste. O que essa mulher fez que gerou um elogio de Jesus para uma fé, que gerou no seu momento mais faminto de misericórdia, a abundância da misericórdia, o sim do Mestre? O que essa mulher fez? Então essa Ciro-fenícia ou cananeia, a nossa jornada dessa noite é aprender com ela o posicionamento no tempo e na oportunidade. Quem quer entrar nessa jornada essa noite? Deixa eu ver. Quem quer? Amém. Então em Marcos, deixa sua Bíblia aberta onde nós lemos Marcos 7, 25. Primeira coisa que nós vamos ver é você aprender. Primeiro ponto, não deixe para amanhã a aflição que você pode apresentar a Deus hoje. Fica comigo, não deixe para amanhã a aflição que eu posso apresentar a Deus hoje. Tem gente que é duro, meu irmão, sofre, e não apresenta a Deus. Tem gente que chega na nossa mão para a gente cuidar, você fala, está ali 6 meses, 1 ano, 2 anos, e você fala, você já orou? Não. Já fui em 10 igrejas, 50, já tive muitos homens e mulheres de Deus, mas você já orou, já fez um jejum por isso, já mergulhou? Não. Então não deixe para amanhã essa aflição que você pode apresentar hoje, depois do culto. Porque eu tenho que bater para abrir, diz Mateus 7,7. Eu tenho que buscar para encontrar. Eu tenho que pedir para receber. Tem alguém entendendo alguma coisa aí?
Então tem gente que anda com aflição, Deus vai resolver, Deus sabe todas as coisas, Deus já sabe de tudo, antes que eu fale Ele já sabe, Deus vai estar agindo, mas não fala, não pede, não abre, não expande diante do Senhor, não tira o tempo no secreto para encontrar a solução. Marcos 7,25 diz assim: de fato, assim que ela ouviu falar sobre Jesus, assim que ela ouviu, certa mulher cuja filha pequena estava com espírito imundo, chegou e se atirou aos seus pés de Cristo. Então, a mulher tinha anos sofrendo, terrivelmente, com a filha, angustiada. Ela vai ao encontro, buscar uma solução no meio de Israel. Está passando pela terra dos gentios. E alguém fala, tem ali um Jesus, que tem curado, que tem feito um milagre, Ele é o Filho de Deus, o Messias, o prometido. Ela olha a aflição e fala, eu vou deixar isso para amanhã não, basta. Quem quer dar um basta na aflição aí hoje? Vamos aprender. E ela diz, basta, eu não vou deixar para amanhã não. Então ela corre, invade a casa e atira aos pés de Cristo. Já estava à mesa com os seus apóstolos. Ela fala, não vai ficar para amanhã o que pode ser solucionado hoje. Então diz, chegou ela e atirou. Por quê? O versículo 7,25, parte A, fala, ela ouviu falar. Nós temos a oportunidade de todos os dias ouvir falar de Jesus. Temos uma Bíblia em casa que tem as palavras transformadoras da essência do nosso ser. Uma palavra liberada, conforme a Bíblia está escrita, com fé, nada pode impedir o milagre de Deus na sua vida. Às vezes nós falamos muito e proferimos pouco a palavra de Deus. Não cai nessa onda que a minha palavra tem poder. O que tem poder é a palavra de Deus. Quando eu libero a palavra, Ele disse, tudo o que pedir diz em meu. Então o poder não está na minha palavra. Eu sinto muito decepcionar, ir contra a maré normal, mas o poder só está no lugar, no nome de Jesus. Então quando a minha palavra é acompanhada com fé e em o nome de Jesus, não tem diabo que resista, não tem aflição que resista. Então é correr e atirar os seus pés. Ela diz, ouvindo falar, ela foi. Ou seja, a fé genuína é acompanhada de uma atitude. Muita gente fala, eu sou cheio de fé, eu tenho muita fé, mas não tem atitude. Fé e atitude é um casamento perfeito. Fé e ação é um casamento perfeito. Pegue a sua fé e coloque em prática. Pegue a sua fé e tenha atitude com ela, como essa mulher teve, irmão. Vai mergulhar no sobrenatural de Deus. Entre num tete a tete com o Senhor em oração. Abra a sua vida, o seu coração, a sua alma. Rasgue diante do Senhor e diz, Senhor, eu estou aqui porque eu creio. Deus não é surdo. O nosso Deus não está com o braço encolhido. E essa mulher diz, ouvindo falar dele, assim que ouviu, chegou e atirou-se aos seus pés. Ela estava dizendo, a minha aflição eu não vou deixar para amanhã. Ela se posiciona no lugar da oportunidade, no tempo certo. Diga comigo, se posicionar no lugar da oportunidade. E ela se posicionou com a pessoa certa, com Jesus, o Senhor do milagre. Tem muita gente que se posiciona até no lugar certo, no lugar de oração, às vezes na igreja, mas ela busca as pessoas erradas. Eu vou dar um pulo ali, tem um cara famoso ali, esse cara ora e meu irmão, você vê o cartaz está assim, vem aqui nessa noite, fulano de tal, raio X de Deus. Já viu? Revela tudo. Então não vai não, mas é perigoso para você. Revela tudo, é o raio X de Deus. Raio X é uma máquina onde o enfermeiro chega, põe na sua mãozinha, né? Eu quebrei o dedo esses dias, eles põem numa posição, na outra, eles não estão nem isso, está doendo, mexe, mexe, mexe. Aperta um botão, a máquina tem que fazer o quê? Obedecer. Ela está programada. É uma máquina. E ela tira o raio-x. Aí, em vez de você buscar Deus como essa mulher, você vai buscar o raio-x de Deus. Então, se ele é o raio-x de Deus, Deus é o quê? O servo dele, quer dizer, tudo que ele quiser revelar, ele vai revelar. Você
você achar um camarada desse, amarra, traz para cá que eu vou pagar um bom salário para ele. A igreja vai lotar. Então, estar no lugar certo, mas procurar a única pessoa certa, Jesus de Nazaré. Nele habita todo o poder, o seu nome está acima de todo nome. Diante do seu nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, por que esperar? Vamos dobrar o joelho. Vamos deixar a nossa língua ser liberada para a oportunidade. A oportunidade, me posicionar na oportunidade. Presta atenção nisso, na mitologia grega. Não quer dizer que eu viva ou acredito na mitologia grega, mas a mitologia grega, ela tem um Deus, entre aspas, com D minúsculo, que chama Kairos. Kairos é uma palavra de origem grega que significa momento certo, momento oportuno. Na mitologia grega, Kairos era o Deus da oportunidade. Deus com D minúsculo, para ninguém me julgar, achar que eu estou trazendo heresia ao púlpito da casa de Deus. Kairos, ele era o Deus da oportunidade. Segundo a mitologia, na visão deles, ele era filho de Zeus, o Deus dos deuses, o maior deles. E ele era filho de Zeus com Tiré, uma divindade da fortuna e da prosperidade. Se esse Deus tivesse existido mesmo, que ele não existiu, mas é uma mitologia, imagina ele dizendo, papai é o Deus do Deus e mamãe é fortuna e prosperidade. Que vida boa. E ele era o Deus da oportunidade. Por que eu estou falando? Porque eu estou falando em posicionar na oportunidade. Ele é descrito na mitologia grega como um jovem, bonito, belo, calvo. É a mitologia, não sou eu. Calvo, mas interessante. Ele era calvo, mas a mitologia diz que ele tem uma franja aqui, um tupete, como uma, como é que chama esse negócio de mulher? Trança. Tudo careca e uma trança na frente. Pode imaginar isso bonito? A mitologia grega já está mentindo. Ele tinha um cacho de cabelo na testa. A mitologia narra ele como um atleta, com muita agilidade, incomparável. Kairos tinha 2 asas nos ombros e 2 asas no joelho. Forte, veloz, jovem, com 4 asas. Como pegar uma criatura dessa? Sempre ele andava sem roupa. Eu não entendo por quê. Ele corria rapidamente e só era alcançado quando ele era agarrado pelo tupete. O único jeito de você pegar este Deus da oportunidade era de frente. O que a mitologia grega quer nos ensinar? As oportunidades você só pega quando encara ela de frente. Oportunidades é como ele, passa rápido. O cavalo arriado não fica muito tempo na sua porta. Se você não pegar, vai ter alguém que vai subir nele e vai embora. Nesse mundo de hoje, com internet, com todo mundo aprendendo tudo rápido, a oportunidade vaza mais rápido ainda. Então, quando Deus colocar uma oportunidade na sua frente, do milagre, da bênção, da prosperidade, da cura, da salvação, irmão, tem que ser como ele. Para pegar ele, você tem que encarar de frente, porque depois que ele passava, era impossível pegá-lo e trazê-lo de volta. Então, pensando nisso, eu te falo, como Kairos, o tempo que passa e não volta. Quando Deus colocar a oportunidade na sua vida, se posicione, abrace, pegue, agarre e fale, é minha, e ninguém tasca. Está entendendo alguma coisa aí? E é pela frente que você encara a oportunidade e não pelas costas. Não adianta pegar depois que passou. Chegou, você pega logo. Pega logo. Mulher cirofenícia, ela usou esses fatores: tempo e oportunidade. Há tempo para tudo debaixo do céu. Mas nós temos que entender a linha do tempo. Amém ou não? Às vezes você está pedindo aí para casar, quer casar. Deus já 28, 29, 34, 208, quero casar. Mas já passou tantas oportunidades, mas a pessoa, em vez de ver a oportunidade do Deus, não, o pé dele é grande, o pé dela é grande. A cor desse cabelo não é de Deus não. Ele não é de Minas, não é de São Paulo, não quer não. Sabe que os defeitos? Aí quando chegar no céu, você vai reclamar e vão pôr na televisão celestial para você lá. Eu te mandei 296 pessoas.
Posso voltar? Não, agora é tarde. Você quer abrir só um tipo de negócio, você só sonha com uma coisa, e Deus traz oportunidade, traz oportunidade, traz oportunidade. E depois você vai reclamar, Deus não me abençoa. Na linha do tempo, quando passar o Kairos, não o Deus, o Kairos, o tempo, se posicione no tempo, se posicione na oportunidade. Em qualquer tempo da sua vida, Deus sempre tem oportunidades para você. Ela se posicionou. Isso é bíblico. A mulher do fluxo de sangue, ela estava no tempo final, magrinha, sem dinheiro, acabada. Quando Jesus passa, ela se posiciona no tempo e diz: se eu apenas tocar na orla das suas vestes. Eu não lembro mais se é Miqueias, eu acho que é Miqueias. Tem um versículo no Velho Testamento que narra isso, que falando sobre Jesus no futuro, o profeta diz que haveria o poder de cura na orla das suas vestes. Sabia disso? Está lá no Velho Testamento, ela não tocou à toa. Haverá poder de cura na orla das suas vestes. O cego de Jericó, ele se posicionou no tempo, quando ele ouviu o barulho, ele disse: quem que é? É Jesus, o Nazareno. E ele se posiciona, ele fala: eu não vou deixar para amanhã a aflição que eu posso apresentar hoje. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está entendendo? Não pode deixar para amanhã. Teu milagre é hoje. Se Deus fizer uma pergunta hoje, é para aceitar Jesus, eu quero é hoje, porque eu posso morrer amanhã. Oh Deus. Jacó, quando ia encontrar seu irmão no Val de Jaboque, o anjo vai e os dois começam a lutar e lutar. Eu não entendo muito essa luta, mas lutaram, diz a Bíblia. E quando ele dá uma gravata no anjo, e o anjo: eu tenho que ir embora porque vai amanhecer o dia. Ele falou: Jacó pensou: eu me posiciono no tempo e na oportunidade, não é todo dia que eu abraço um anjo, não. Eu só te solto se você me abençoar. Está faltando a igreja se posicionar no tempo e na oportunidade. Jairo, todo mundo dizendo: ela morreu. Jairo viu o tempo e a oportunidade. Jesus olha para Jairo e fala: ela não. As pessoas falarem que a sua empresa acabou, que você acabou, que seu casamento acabou, que tudo acabou. O único que pode determinar o que acabou na vida de um crente é Jesus Cristo de Nazaré. Se posicione no tempo e na oportunidade. Tudo que é ruim é oportunidade de manifestar coisas boas de Deus. Todas as trevas que aparecem na nossa vida é oportunidade de manifestar a grande luz de Jesus Cristo. Toda a ausência na nossa vida é a chance de manifestar, aleluia, as coisas boas de Deus. Recebe aí. Me senti pentecostal agora. Recebe aí. Toda ação nossa gera uma reação. Quem age somos nós e quem reage é Deus. Está precisando agir um bocado de nós aqui. Se posiciona, peita mesmo, vai para cima, confiando nele, apresentando. Não deixa para amanhã a aflição que você pode apresentar hoje. Uma ação sua, haverá uma reação do Altíssimo, e o Altíssimo reagindo, quem impedirá? Ninguém, nem ninguém. Segunda coisa, qual que é a primeira? A aflição que você pode apresentar a Deus hoje. Ficou grande, né? Segunda coisa, defina e entenda a sua aflição para formular a sua petição. Eu hoje estou terrível no tamanho dos textos. Você está acostumado a escrever depressa, não está dando conta. Defina e entenda a sua aflição para formular a sua petição. Nós não falamos que você não pode deixar a aflição para amanhã, que você tem que resolver hoje. Mas a Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedirdes. Nós temos, claro, o Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos como orar. Mas, queridos, é muito importante a gente definir e entender. Tem gente que vai pedir as coisas para Deus e nem sabe o que está passando. É interessante isso. Ah, Deus, cura minha dor. Aí, Deus, onde está doendo? Eu não sei não. Vou fazer uns exames e te apresento. Ué.
Deus, eu quero um carro. Mas, e aí, que tipo? Aí ele te dá um Fusca 69, todo acabado, você reclama. É um carro, apesar de você achar que não é. Por isso que as cartelas do semeando a gente especifica ali o que nós queremos. Amém ou não? Deus tem dado. Você não está determinando, mandando, mas você está apresentando. Então eu preciso definir e entender a minha aflição. Quando eu chego com ela de forma clara, as coisas acontecem muito mais rápido. Senhor, muda a minha vida. Vou pedir para levantar a mão, porque eu acho que nós, a maioria, acaba fazendo isso. Senhor, muda a minha vida. Aí seu cabelo começa a cair. Aí, você foi fiador de alguém, a dívida estoura. Sua sogra chega com a mala, vou morar 1 ano com você. Deus mudou sua vida. Mudou ou não mudou? Mudou para pior. Então eu tenho que me abrir, eu tenho que saber a minha petição, irmão. Eu tenho que entender minha dor para expressá-la, ainda que ele saiba, ele espera que a gente expressa. Ana diz, me dá um filho, homem, que eu darei para servir o Senhor. Clareza. Daniel ficou 21 dias dizendo, liberta Israel, cura Israel, tira Israel da prisão, da pressão. Oh, aleluia. Pedro diz para Jesus, cura. Não, Pedro não falou isso não, Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro, não foi? De febre? Certamente já está falando, cura minha febre, cura minha febre. O centurião, quando ele envia o servo com muita fé, ele diz, cura o meu servo que está doente. Então cuidado quando você fala, muda minha vida. Você está com preguiça de orar, de definir a sua aflição, pelo menos fala assim, muda minha vida para melhor. Pelo menos isso você já se garante um pouco. Presta atenção no que você está pondo diante do Senhor. Depois reclama. Se eu quero casar, manda qualquer coisa. Ou não fala nada, só fala eu quero casar. Deus é mais mesmo. Então eu preciso definir e entender a aflição. Mateus 15, 22, no texto dela, diz assim, eis que uma mulher cananeia, natural das regiões, veio a Jesus, clamando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está tomada horrivelmente por... Gente, ela foi clara ou não? Mas você ainda vai entender o que Deus me mostrou hoje, a profundidade da forma que ela formulou sua petição. Ela sabia. Ela não pediu a Deus naquele momento pela filha dela. É incrível, diretamente não. Diretamente ela fala com Deus assim, tem compaixão? Deus curou a filha dela, não foi por compaixão a filha, foi por compaixão por ela. Quem atravessou, quem se lançou aos pés, quem foi humilhada foi ela. Ela está dizendo, ela, em outras palavras, ela sofre com o demônio que está nela, mas eu tenho amor de mãe, e dói o meu coração, e rasga quando a minha filha está endemoniada. Sou eu que não durmo, a minha casa está sendo quebrada, os vizinhos já não visitam mais, a família já não vem passear mais, e eu tenho uma dor de mãe, que corta como uma espada. Senhor, tem misericórdia. Pegou? Forte, Brasil. Ela não pede para a filha dela, ela pede misericórdia para ela. Porque a dor maior estava nela, a filha dela era usada. E quando você é usado por um demônio, você não sabe nem o que está acontecendo. Ainda mais nesse nível de possessão aqui. Então você precisa entender. Está sofrendo com o maridão, ou com a esposona, ou com o filho nas drogas, na cadeia, você chora de noite, mãe, você se arrebenta toda, você mulher esperando que ele se converta, você casou com o príncipe encantado do cavalo branco, e o príncipe foi embora e o cavalo está dando coice todo dia. Está na hora de você mudar a sua petição. Não é Deus leva ele, não é Deus transforma ele, não é isso. Essa mulher de coração falar, Senhor, tem misericórdia. Olha a diferença. A tua serva sofre. Ou esses homens banana de hoje que apanha todo dia, diz, o seu servo sofre.
nas mãos dessa mulher. Me bate, me proíbe de jogar bola. Eu não posso ter os amigos. Tem muitos homens se manifestando. Eu estou dizendo, o raiz está acabando. Mas você entendeu como essa mulher formulou a sua petição? Eu acho que Jesus ficou encantado. Ficou encantado. Depois que ela pede a compaixão para ela, a formulação dela está tão clara que ela diz: porque a minha filha está horrivelmente tomada por... Pegou, irmão? Talvez você está fazendo uma oração errada. Talvez você está focando a sua petição de forma errada. Pedir, diz e não. Quem está recebendo alguma coisa? A aflição dela era maior. E ela estava determinada a se posicionar no tempo e na oportunidade de Jesus estar ali. Olha o que Jesus fez quando ela tem essa petição tão clara e tão transparente. Mateus 15, 23 a 27. Abre aí. Mateus 15, de 23 a 27. Depois que ela faz tudo isso, que ela apresenta uma petição tão linda, que ela se joga aos pés, se humilha, a Bíblia diz assim na sequência: porém Jesus não lhe respondeu nenhuma. Vai haver, queridos irmãos, momentos de aflição da nossa vida, que Deus vai responder imediatamente. Mas vai haver momentos, e nós já passamos por isso, e a coisa mais dolorida para um verdadeiro crente cristão é o silêncio de Deus. E olha que o silêncio de um Deus que os nossos olhos não veem, dói muito. Imagina ela que estava vendo Deus com seus próprios olhos e estava aos pés dele. Para imaginar a dimensão. Então, quando eu me posiciono no tempo oportuno, na oportunidade oportuna, eu tenho que esperar também o tempo de quem? O silêncio de Deus não é o não. Quando Ele está ainda silencioso, persevere, tenha atitude, caminhe, não recue, não volte, não tire um pé do seu posicionamento, se posicione até que o milagre chegue na sua vida. Não recue com o vento contrário, não recue com as palavras das pessoas, não recue com o cansaço do seu corpo. Está simplesmente provando e moldando a nossa fé. E ele lá caladão, aproveitando o silêncio de Deus, aparecem as pessoas para encher a paciência. Essa é a verdade. Quando o seu sofrimento é prolongado, o que não falta é gente falando que você tem pecado, que Deus não vai te abençoar. É ou não é verdade? Aparece quem? Os discípulos. Oh, Jesus, manda essa mulher embora. Ela já vem gritando atrás de nós. Olha que legal. Ela estava posicionada antes de entrar na casa. Ela já vinha gritando que nem o cego: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando um crente com o coração partido no meio de uma aflição, ele grita, ele se abre, ele chora, isso ecoa nos céus, no primeiro, no segundo e no terceiro, isso chega no trono do Deus Altíssimo, para que você encontre favor imerecido em tempo oportuno, em o nome de Jesus você encontrará. Isso, lindo, ela já vinha gritando antes de entrar na casa. E ele continua dizendo, seus discípulos falaram, tira ela. Então Jesus respondeu. Olhou para ela e piorou a situação dela. Eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela tomou um segundo não. Irmão, o que é posicionamento? Tem alguém do exército aqui ou da polícia militar? Tem alguém? Você tem, você já foi, você é das antigas. Esse aqui é novo. Não tem um momento que você tem que se posicionar, que eles te ensinam, não é? E se vier a guerra, se o soldado não tem que estar posicionado, firme ali. Aqui as vigias, já ficou lá a noite toda ou não? Cadê o menino? Aqui, já ficou a noite toda lá? Você bambear e te prende, né? Posicionamento. Lembra aquele homem na Bíblia, um dos valentes de Davi,
que o povo filisteu veio para tomar o campo de lentilha, e a Bíblia diz que ele se posicionou no centro do campo de lentilha, e ele sozinho matou centenas de homens. Posicione no centro da sua casa, no centro da sua família, no centro do seu negócio, no centro dos seus sonhos. Essa mulher estava posicionada. E o Deus que ela estava acreditando totalmente naquele momento diz para ela: eu não vou te dar nada. Então ela chega e diz, não, ela não diz, ela se joga de joelhos e adora Ele, suplicando: me ajuda. Não tem coração de Deus que aguenta isso, não. Tanto crente hoje em dia que escuta um não desse tamanhozinho já sai da igreja, sim ou não? Sim. Quer saber mais de ser crente? Não, você quer, joga em casa. Você está rindo porque você sabe, né? Vocês já pensaram nisso também. Então o povo fala: vamos embora, porque Deus não vai me abençoar. E aí vem as igrejas que criaram a fórmula de que Deus é meu servo, Ele tem que me dar tudo que eu quero, eu dou e Ele devolve. Nós ficamos viciados nisso. Queridos, segundo o não dela, ela dobra os joelhos e ela adora a Deus de joelhos. E ela suplica: Senhor, ajuda-me. O cego de Jericó gritou 3 vezes, até que Jesus atentasse para ele: Deus meu, Deus meu. Aí, no versículo 26, Jesus respondeu, mais uma pancada nela. Essa para mim é a mais forte de todas. Não é justo tirar o pão dos filhos. E a versão da King James atualizada diz: para alimentar os cães de estimação. Se fosse hoje, eles iriam direto para a delegacia: bullying, discriminação, me chamando de cão. Jesus foi extremamente duro, mas ele tinha uma razão. Sabia onde ele queria chegar? Para quebrantar o coração de uma cananeia, trazer ela à realidade do Deus Todo-Poderoso. Ele endurece com ela. Muitas vezes Deus pode endurecer conosco, mas lembra, Deus corrige os filhos que Ele ama. Quando Deus endurece, Ele está dizendo: eu te amo, eu vou te levar a um crescimento maior. Quando Deus endurecer a nossa vida, não reclame, dobre os joelhos e adore, e diga: tem misericórdia de mim. A mulher posicionada no tempo e na oportunidade, ela não abre mão, e Deus gosta disso. Ela replica: sim, Senhor, mas até os cães de estimação come das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Ela está dizendo: eu não quero ser como os seus filhos, eu não preciso disso, mas o Senhor tem tanto poder que a migalha que o Senhor me der resolve a minha aflição. Em outras palavras, ela está dizendo para Jesus: eu estou tão bem posicionada, eu estou tão bem sabendo qual é o tempo e essa única oportunidade que eu nunca mais vou te ver, que eu não vou te deixar se não me abençoares. Gruda em Deus em oração, gruda em Deus em jejum, gruda em Deus chorando de madrugada, gruda em Deus, que a bênção vai chegar. O posicionamento dessa mulher no tempo e na oportunidade é algo fantástico, que levou ela ao triunfo. É o ensinamento dessa noite para nós. Olha Mateus 15, 28. Então, na sequência, então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua. Gente, Jesus falando que a fé é grande, foi igual o centurião que não perdeu a oportunidade. E Jesus diz: eu não vi em todo Israel uma fé como desse. Como Deus está vendo a nossa fé? Nós oramos meia hora, oramos um dia, outro na semana, e depois reclamamos que Deus não melhorou a nossa vida, não mudou. Nós deixamos para amanhã a aflição de hoje, nós não moldamos a nossa petição, não clareamos, esclarecemos, não colocamos posição. Daniel colocou posição 21 dias. 21 dias, posição firme, não levantava nem para comer. Você já chegou a um ponto, não é essa, vamos fazer o jejumzinho de Daniel, 21 dias. Estou falando de dobrar, estou falando de se trancar, estou falando de buscar até encontrar. É isso que ela faz. Então Jesus diz: grande é a tua fé, por isso eu farei conforme você quer. Gente, que frase mais linda de ouvir. Nossa. Pensou, irmão, nós com as cartelinhas nossas na mão do semeando, como eu estou todo dia eu estou agora. E aí,
Deus fala, tá bom, Manel, tá bom, vou fazer tudo que você quer. Que frase mais linda. Olha, eu chego que eu arrepio no poder. Que coisa mais fofa. Mas preciso me posicionar de tal maneira que Deus diga, tá bom, você é persistente, você tem fé, você não me deixou, eu agora vou trazer a bênção e o milagre sobre a sua. 2023 seja o ano de nos posicionarmos no tempo e na oportunidade. Abre os olhões para todas as oportunidades que Deus tem para você. Para encerrar, quero falar 5 coisas para você, rapidinho. Uma oração nos leva ao céu. Mas uma oração com posicionamento no tempo e na oportunidade traz o céu até nós. Amém ou não? Uma oração te leva ao céu, mas uma oração com posicionamento no tempo e na oportunidade traz o céu até nós. A fé crê no impossível, no incomum, no extraordinário e no sobrenatural. A fé honra a Deus. Então Deus honra a nossa fé. Porque sem fé é impossível. Então a fé dela primeiro honrou a Cristo. E Cristo veio e honrou a fé dela. Não inverta as coisas. Não tenha fé depois que as coisas acontecerem. Não espere acontecer para crer. Não faça isso. A fé não é saber se Deus pode. É saber se Deus quer. Amém? Vai guardando isso aqui para as suas aflições. A fé não é o resultado do milagre, mas os milagres é o resultado da nossa fé. Não inverta. Faça como essa mulher. Se você fizer tudo isso que ela fez, posicionando no tempo e na oportunidade, você como ela e eu como ela, vamos ouvir de um Pai generoso: eu te entregarei o desejo do seu coração. Comece hoje a se posicionar no tempo e na oportunidade.